O crescimento do número de pesquisas sobre felicidade nas últimas décadas sugere que essa é uma obsessão da sociedade atual. Mas afinal, existe uma fórmula para ser feliz? A maioria dos estudos sobre essa área mostra que o segredo não está na conta bancária nem na popularidade. Essa conclusão foi reforçada por um estudo feito na Universidade Harvard nas últimas 7 décadas. E os resultados dessa pesquisa são discutidos na reportagem de capa da edição deste mês da Revista Adventista. E para comentar os resultados dessa pesquisa, nós voltamos ao programa Revista Novo Tempo. Eu sou Márcio Tonetti, editor associado da Revista Adventista. Ao meu lado, o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe do periódico. Tudo bem, pastor Marcos? Tudo bem. E também o pastor Wendel Lima, editor associado da RA. Vale lembrar que a reportagem de capa desta edição foi produzida pela nossa colaboradora internacional, a Mariana Venturi, que atualmente mora na Austrália e, como você conhece, é apresentadora também do programa Origens da TV Novo Tempo. Bom, Wendel, apesar de esse estudo da Universidade Harvard mostrar algumas conclusões que já são, de certo modo, bastante conhecidas ou já foram bastante divulgadas pela comunidade científica, ela reafirma algo que nós sabemos, mas que, por outro lado, é muito difícil de ser praticado, né? Ou seja, cultivar relacionamentos saudáveis. O que é que te chamou mais a atenção nos resultados dessa pesquisa? Bom, primeiro que esse estudo ele é muito interessante porque ele é muito longo, né? São quase 80 anos já de estudo e do grupo inicial que foi pesquisado, 60 ainda sobreviveram, né? Estão vivos na casa dos 90 anos. O estudo começa no fim da década de 30. Com mais de 700 pessoas? Exatamente, né? mais de 700 pessoas. E também abordou duas classes sociais, né? Pegou um grupo que era de alunos da universidade, um grupo mais promissor, de famílias mais tradicionais, e também comparou-se isso com uma comunidade de um subúrbio de Boston, né, ali próximo da universidade. Então isso foi interessante porque os resultados foram similares, apesar de grupos de classes sociais bem distintas. E basicamente o que a Mariana explorou na matéria são as 3 conclusões principais do estudo, né? Que a solidão ela mata, e os relacionamentos de qualidade significativos protegem a saúde do corpo e da mente, e também no campo dos relacionamentos mais importante é a qualidade do que a quantidade. Então isso contraria um pouquinho a lógica das redes sociais, né? Porque a gente pode pensar que a quantidade de amigos nas redes sociais faz a diferença, mas na verdade a pesquisa mostra que os relacionamentos presenciais e reais, significativos, são aqueles que impactam a longevidade e a felicidade das pessoas. Agora, é interessante, porque a gente tem uma sociedade onde as pessoas cada vez mais vivem, né, solitárias. Aliás, esse não é um fenômeno que envolve só países ricos, não, né? É verdade. O Brasil, o último censo mostrou que em 20 anos, né, a população que vive sozinha, solitária, aumentou em 185%. Isso envolve pessoas divorciadas, envolve idosos, jovens que deixaram o interior para estudar na capital. E as estatísticas mostram também que alguns podem dizer assim, mas eu moro sozinho, mas sou feliz. Mas o fato de morar sozinho, uma pesquisa britânica, mostrou também que é um fator de morte precoce. Então a falta de vínculos sociais, isolamento social, também é um fator para isso. Marcos, todos os anos a ONU divulga um ranking, né, um índice, indicadores ali dos países com maior nível de felicidade, né? O relatório de 2016 foi divulgado recentemente. O que você destacaria, né, em relação ao relatório deste ano? Bem, esse estudo tem sido divulgado principalmente a partir de 2012 e a ONU leva em conta 6 critérios para estabelecer aí um índice de felicidade. Entre esses critérios estão a riqueza pessoal, individual, que é o PIB per capita, também a ausência da percepção de corrupção no país, o pessoal precisa ter confiança no seu país, o apoio social também e alguns outros fatores. E uma coisa que me chama a atenção é que alguns países nórdicos estão nos últimos anos sempre no topo ali desses estudos. E neste ano a Dinamarca recuperou o posto aí de país mais feliz do mundo. No ano passado foi a Suíça, mas a Dinamarca apareceu nas últimas versões do estudo, ela apareceu sempre no topo, com exceção do ano passado. Interessante porque não necessariamente são os países mais religiosos, né? Sim, eu creio que aqueles países que seguem alguns princípios de honestidade, de integridade, de inteligência aplicada à comunidade, acabam tendo a bênção de Deus aí e se tornam mais felizes e trazem felicidade para a população. Eu creio que
a questão da religiosidade, ela é importante, o próprio estudo reconhece isso, mas não é um fator, digamos, único para a felicidade. A China aparece, se não me engano, lá na posição 83, e alguns países ricos, como o Canadá, estão mais ou menos no começo, a própria Austrália está em 9º lugar, mas são fatores interessantes aí, porque mostram que os próprios países estão hoje em dia levando em conta a felicidade nas suas políticas públicas. Interessante isso, né? Me chamou bastante atenção, porque em seu editorial você fala de um país, o Butão, é um reino que fica no sul da Ásia, onde eles criaram o índice de felicidade bruta, né? É bastante curioso isso. Agora, até que ponto os fatores sociais, políticos, econômicos influenciam na felicidade das pessoas? Há pouco tempo atrás foi publicado aqui no Brasil, em português, um livro intitulado A Ciência da Felicidade. E neste livro, que foi muito elogiado, porque a autora trabalha com estudos científicos, ela procura mostrar que a felicidade depende em 50% dos fatores genéticos. 10% são devidos às circunstâncias da vida. Se a pessoa tiver uma vida muito dramática e muito trágica, naturalmente ela não vai poder ser muito feliz. Mas o interessante é que 40% ainda de espaço existe para a pessoa trabalhar a sua felicidade. Uma boa notícia, né? É uma boa notícia. E alguns outros estudos mais recentes mostram também que a felicidade é algo que pode ser sustentável. Não é exatamente algo que você consegue um momento de felicidade, um momento de êxtase e ela desaparece, mas você pode trabalhar a felicidade na sua mente, na sua vida, e ela pode continuar ao longo do tempo. Interessante. E para a gente fechar, Wendel, algumas pesquisas também têm mostrado que nos locais onde as pessoas vivem mais, têm uma expectativa de vida acima da média, né, há um forte elemento que é o convívio social, né? O que você diria em relação a essa ideia da igreja como um espaço de convívio e como um ambiente de promoção da saúde e da felicidade das pessoas? Então, um dos bolsões de felicidade, vamos dizer assim, é Loma Linda, né? Então, a comunidade adventista ali tem sido pesquisada há muito tempo. E entre os fatores está essa questão do convívio social centrado na fé. Então eu entendo que quando a gente olha para Deus, para a proposta que Deus tem para a igreja, né, na Bíblia, a gente percebe que a ideia de que a igreja forme uma família alternativa, talvez tão forte em seus laços, seus convívios, mais até do que aqueles que são os laços sanguíneos. Então quando a gente tem isso centralizado na fé, a gente potencializa a capacidade das pessoas se relacionarem. Obrigado pela participação de vocês. A gente se despede lembrando que você vai poder se aprofundar muito mais neste e em outros assuntos na edição do mês de abril da Revista Adventista. Nós voltaremos em breve para falar sobre os bastidores de reportagens e também sobre os temas em destaque na Revista Adventista. Até mais!